Olá, eu sou a Maria Alice, professora e formadora do Instituto Raiar, e esta é a formação sobre o material didático Agora Vou Ler, Caderno 2. Então, o Agora Vou Ler, Caderno 1, né, foi usado para, no início do primeiro semestre, no primeiro ano, né, e ele se chamava Iniciando a Decodificação, e esse volume 2, ele se chama Praticando a Decodificação, e ele é usado no segundo semestre do primeiro ano. Então, é muito, muito importante que esse material, isso eu vou falar várias vezes ao longo dessa formação, que ele seja usado alinhado com o nosso material Vamos Todos Aprender a Ler, que nós chamamos de Vital, né? Nos cadernos 3 e 4, tá aí alinhadinho com esse volume 2 do Agora Vou Ler. Bom, gente, isso é muito, muito importante. O material Agora Vou Ler, ele não é de maneira nenhuma um livro para ser usado no momento da leitura de deleite, que é aquela leitura que a gente faz para ler um livrinho gostoso, para ter um momento de relaxamento com a turma, de contação de história. Não é essa a proposta desse material. Ele é um material didático, né? E ele foi planejado com diversas atividades para promover a consolidação da decodificação no primeiro ano. Então, ele possui técnicas próprias para o seu uso, que eu vou falar aqui ao longo deste vídeo, e ele tem, inclusive, um cronograma próprio que precisa ser seguido e que precisa estar integrado ao Vital para ter aí o seu benefício máximo, né, o seu aproveitamento máximo. E claro que o seu uso adequado vai ajudar a promover a aprendizagem da leitura no primeiro ano. Então, olha aí a capinha, né, dos nossos dois materiais, que são materiais irmãos, que andam juntos. O Vamos Todos Aprender a Ler, que é o Vital, e o Agora Vou Ler. Eles se complementam de uma maneira muito positiva para promover o avanço aí das crianças nas questões da alfabetização, principalmente na leitura. Bom, assim como já aconteceu no caderno 1, o caderno 2 aqui do material Agora Vou Ler, ele vai seguindo uma progressão sistemática na apresentação dos fonemas, ali casadinho com o Vital. Claro que por isso, eles precisam estar muito bem integrados. Eu trouxe aí para vocês a imagem do sumário. Você pode ver que esse material, mesmo sendo um livrinho novo, né, ele já começa aí na semana 22. Ele não começa no 1, ele começa no 22. Por quê? Porque ele está integrado ao Vital. O Agora Vou Ler, volume 2, praticando a decodificação, ele foi organizado, assim como todos os outros materiais do pacto, a partir da instrução fônica, explícita e sistemática. Vamos retomar o que é isso? O que é a instrução fônica? É aquela que vai trabalhar com a relação de som, né, dos fonemas, com a letra ou combinações de letras, que são os grafemas que representam esse som. Então, isso é instrução fônica. O que é instrução explícita? Ela é feita de maneira clara pelo professor. O professor introduz um novo conhecimento de maneira clara, de maneira muito bem explicada, da melhor forma ali que ele puder esclarecer aquilo para as crianças, assim como eu estou fazendo nesse momento com vocês nessa formação. Nós usamos a tríade, uma tríade muito, muito poderosa no momento da aprendizagem, que é eu, como professora, faço, nós, como turma, fazemos juntos e vocês, como alunos, fazem sozinhos no final, né? Que é o momento da consolidação da aprendizagem. Então, a instrução explícita, ela é muito, muito poderosa. E por que que ela é sistemática? Pois a gente vai partir dos sons mais simples e avançar progressivamente aos sons mais complexos. Trouxe ali para vocês ao lado os ícones, né, das atividades, pois elas vão seguindo numa ordem de dificuldade também, ok?
Então, como é que funciona na prática de sala de aula, todas essas atividades? Essa é uma sugestão que nós trazemos para vocês, professores, como organizar o uso do Agora Vou Ler ao longo da semana e, claro, sempre aí casado com o material do Vital. É importantíssimo que vocês estejam na mesma sequência didática. Então vamos lá. No dia 1 é o dia do introduzir um novo fonema. Quais são as atividades que combinam muito bem com o momento do introduzir um novo fonema? São essas três que nós trouxemos aqui. Agora eu vou relacionar as letras aos seus sons. Agora eu vou ler as sílabas a partir das letras e os seus sons. E também agora eu vou ler as sílabas o mais rápido que eu conseguir. No dia 2 começa aí o dia do praticar efetivamente a leitura. Então, quais são as atividades que nós propomos que vocês trabalhem com as crianças dentro dessa sequência didática? Agora eu vou ler palavras a partir das letras e os seus sons. E também, agora eu vou ler palavras e pseudopalavras. Então, a gente está trazendo já uma maneira de organizar a rotina com esse material, casando ele com o Vital. Claro, dia 3 da semana, o dia também de praticar. Então, a gente vai ler frases, a atividade é agora, eu vou ler frases. E aí, o quarto dia da semana, né, pensando numa semana de 5 dias, nós sabemos que grande parte das escolas da nossa rede tem 4 dias da semana e a professora fica com a turma, e o outro dia é um outro professor, então a gente fez uma organização aí para 4 dias, o dia 4 é o dia do consolidar a aprendizagem daquele fonema. Com a atividade, agora eu vou ler textos. O quinto dia da semana, ele vai entrar aí no nosso planejamento como um dia de revisão e consolidação desses conteúdos que foram trabalhados nesse fonema. Bom, trouxe aqui também para vocês a semana 42, que é a última semana do nosso caderno de decodificação. Agora vou ler, que é uma semana especial, né? Ela vai ter uma atividade diferente, que é agora vou ler sílabas e palavras a partir dos encontros consonantais. Então, essa atividade, ela só existe na semana 42, que é a semana que nós vamos trazer aí os encontros consonantais. Então, como que ela funciona? Nós temos aqui, né, o fonema que faz a síntese fonêmica com o fonema R e que vai fazer a síntese fonêmica com o fonema A. Então, olha lá, o que, que a gente vai mostrar para a criança? Que ela vai ler dessa maneira aqui, ó. Fra. Fra de quê? De fraco, certo? Então, a gente vai trazendo essa síntese fonêmica, a criança pode ir deslizando o dedinho dela, você, professor, também vai deslizando o seu dedo, né, ao explicar para as crianças como fazer essa síntese e formar, primeiro, a sílaba, e a sílaba que vai dar apoio aí para a leitura de uma palavra com aquele encontro consonantal. Então, aqui, por exemplo, gl, l, I, por exemplo, tá? Gli. Gli de quê? De glitter, tá? Então, a gente vai trazendo essa nova proposta para vocês trabalharem a síntese fonêmica dos encontros consonantais, mas lembrando que isso só vai acontecer lá na semana 42, bem no final do ano, certo? Bom, nós também temos nessa semana 42 sempre essa proposta aqui, ó, que vai ter uma ilustração, né, de um personagem trazendo uma aprendizagem. Olha que bacana. Aí o Peru, né, tá falando pra gente, colocando a letra L em Gugu, fica glu, glu. Então, a gente vai trabalhar com as crianças, porque a gente sabe, né, que os encontros consonantais, eles podem ser um desafio aí no momento da aprendizagem. Então, quando a gente traz para eles, de maneira muito evidente, a diferença sonora com encontro e sem o encontro consonantal, fica mais fácil para a criança perceber, porque olha a diferença, gu, gu, glu, glu. A gente percebe a entrada desse aí no meio da palavra. Então, vão ter outras ilustrações para a gente ensinar, né, a criança a ouvir esse som tão pequenininho às vezes, né, esse fonema dos encontros consonantais, certo?
Bom, então vamos agora conhecer e praticar o material. Da semana 22 até a semana 26, o que é apresentado para as crianças? As vogais nasais. Então, como nós não temos a introdução de um fonema consonantal, né, de um fonema aí relacionado a uma consoante, essas semanas são um pouquinho mais curtas, porém, elas devem sim ser exploradas com profundidade, pois a gente sabe que o som das vogais nasais, ele pode ser um desafio para as crianças, certo? Mas ela tem duas atividades a menos. A gente não vai ter nas semanas de 22 a 26 as atividades. Agora eu vou ler sílabas a partir das letras e seus sons, e nós também não teremos a atividade. Agora eu vou ler palavras a partir das letras e seus sons. Mas vamos trabalhar novamente bem alinhadinho ao vital. Bom, peguei aqui agora para vocês a semana 27, né, que é a introdução do fonema do R forte. Então, a gente vai explorar como se fosse uma semana de trabalho real de vocês, professores, aí na sala de aula. Então, no dia 1, o que a gente vai fazer no dia 1? Pode ser segunda ou terça, aí depende da organização de cada rede, né? O que a gente vai fazer? A gente vai apresentar o fonema, né? Ou seja, o som, e relacioná-lo ao grafema, a letra, com essa atividade aqui, ó. Certo? Então, essa é a primeira atividade quando a gente relaciona o som à letra. Estou trazendo aqui para vocês uma dica. Utilize estratégias de consciência fonológica, como brincadeira oral de trava-língua. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual que é o som que a gente está ouvindo bastante aqui? É o r. Então, esse r é o som, né? É o fonema que pode ser representado tanto pelo R quanto pelo RR. Então, a gente traz uma brincadeira para apresentar esse som com as crianças e relacioná-lo a essa escrita, a essa grafia, ao grafema. O que a gente vai fazer em seguida? Apresentei o som, vou para a próxima atividade, que é, agora eu vou ler as sílabas a partir das letras e seus sons. O que a gente vai fazer aí? A síntese silábica, ok? Quando eu estou ensinando para os meus alunos a síntese silábica, eu nunca, em hipótese alguma, falo o nome da letra. Eu faço o som daquela letra. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, nós, professores, vamos colocar o dedo aqui na bolinha que está embaixo do fonema e vamos fazer o fonema. Então, olha lá. Ah, agora eu vou unir. Rá. Um pouquinho mais rápido. Rá. Um pouquinho mais rápido. Rá. O que tem aqui? Rá. Tá? Então, a gente vai diminuindo um pouco a velocidade dessa síntese fonêmica até a gente chegar na sílaba. O que a gente quer? Que os nossos alunos entendam que a sílaba Rá é formada por A, ok? A gente não vai falar R com A. A gente vai fazer A, ha, 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 ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Primeiro, nós, como professores, fazemos, depois a gente faz junto com as crianças. Fala para eles, coloquem o dedinho em cima da bolinha, vamos fazer junto com a Pro. Agora da outra bolinha. Vai arrastando, ó, faz junto comigo. Rá, entenderam? Aqui é rá. Agora vocês sozinhos podem fazer. Essa parte do fazer sozinho é fundamental, certo? Bom, ainda no dia 1, a gente não acabou de mostrar para as crianças como que eles formam a sílaba? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a atividade. Agora eu vou ler as sílabas o mais rápido que eu conseguir. Por que eu vou fazer essa atividade com o meu aluno? Porque é preciso, é fundamental para a leitura fluente que a criança automatize o reconhecimento das sílabas. O que a gente quer? Que ele bata o olhinho e saiba, sem ter que pensar, só de bater o olho, já sabe que aqui vai estar assim, ó, ra, rão, re, ro, ru, ri. Bateu o olho, já sabe. Não precisa ficar fazendo a síntese o tempo todo,
tá? E como é que a gente vai conseguir isso? Através da leitura repetida. A leitura repetida, ela é uma estratégia muito poderosa na aprendizagem da leitura. E como que a gente vai promover isso? Sempre usando a tríade eu, nós, vocês. Então, vamos lá. Vocês, professores, vão fazer ali a primeira linha. Olha lá, crianças, vou mostrar aqui para vocês a primeira linha. Ra, rão, re, ri. Opa, falei errado. Ro, ru, ri. Agora a gente vai fazer junto. Faz junto com as crianças. Todo mundo, a sala toda. Ra, rão, re, ro, ru, ri. Agora é só vocês. A Pro vai ouvir, hein? E as crianças agora fazem. Ra, rão, re, ro, ru, ri. Colocando o dedinho embaixo de cada uma dessas sílabas. Vocês fazem isso para todas as linhas, né? Para as 4 linhas, para a gente fazer o treino de todas elas. Vamos ver aqui, ó, no final do quadrinho, ó, a gente vai resgatar a coisa que eles já aprenderam, porque a nossa aprendizagem é espiral. Se alguma criança não consolidou aqui, por exemplo, esse som, tem uma oportunidade nova aqui agora. Olha que bacana. Depois que a gente já treinou isso bastante com as crianças, finalizamos o dia 1. Eles podem e devem continuar fazendo a leitura repetida desses quadros, ok? Desses e de quadros passados, não tem problema. A leitura repetida, ela é uma poderosa aliada na aprendizagem da leitura. Bom, vamos agora para o dia 2. No dia 2, a gente vai fazer aqui essa atividade. Agora eu vou ler palavras a partir das letras e os seus sons. Qual que é a intenção? É a mesma da síntese fonêmica que a gente fez para as sílabas. A gente vai produzir o fonema de cada grafema, colocando o dedo na bolinha. Então, vamos lá, ó. R, O, D, A. O que a gente vai fazer agora? A síntese fonêmica, arrastando o dedo pelo pontilhado. Roda, certo? Primeiro mais lento, depois a gente vai progressivamente fazendo essa leitura de uma maneira mais ágil, até que a gente vai ler roda. Essa leitura nós chamamos de leitura pela rota fonológica. Por quê? Porque a gente vem decodificando fonema a fonema e formando a palavra, tá? Ah, mas o meu aluno, ele está com dificuldade. Então, o que a gente precisa lembrar? Que é muito, muito importante. A criança precisa ter a consciência fonêmica, gente, de todos os sons da palavra. Às vezes, a gente tende a trabalhar mais o som inicial ou o som final, não é verdade? Mas agora a gente vai, né, tomar essa consciência e trabalhar muito com os nossos alunos que eles precisam que ouvir, discriminar, reconhecer todos os fonemas da palavra. E essa atividade, ela é muito importante por isso, porque a gente vai fazer a síntese fonêmica das palavras. A gente vai pensar no sonzinho, ó, de todos esses fonemas, certo? Por que que o RR está junto numa pecinha só de quebra-cabeça? Porque é um fonema só. Embora sejam 2 letras, ele é um único grafema, pois ele é um único fonema, o fonema ok? Como que a gente vai fazer isso? Novamente, a professora faz junto com as crianças e as crianças fazem sozinha. São 3 palavrinhas que a gente vai fazer esse trabalho. Ah, eu posso ampliar e fazer mais palavras na lousa? É claro que sim. Só tomem cuidado de escolher palavras cujos fonemas as crianças já conhecem. Então, peguem outras palavras aí dessa mesma sequência didática, certo? E quais são as palavras que a gente pode pegar para fazer essa atividade? Essa aqui, né, que é a próxima atividade ainda do dia 2, que é a leitura de palavras e pseudopalavras. Todas essas palavras e pseudopalavras foram escritas com fonemas que as crianças já conhecem. Novamente, como que a gente vai fazer a leitura? Professora faz a leitura da primeira linha, então, rato, lê devagarinho. Vamos lá, lendo com a professora, ó. Rato, vão acompanhando aí. Rio, rádio.
Agora vai ler todo mundo junto a primeira linha. Daí todo mundo lê junto. Rato, rio, rádio. Ai, eu não sei se eles sabem o que é raspa. Daí você para nesse momento. Tá vendo aqui a palavra raspa na terceira linha? Faz de conta que eu tô ali. Você pode voltar para as crianças. O que que é raspa? Quem sabe o que que é? Né? E conversar com eles sobre o vocabulário, sobre o significado de tudo isso. Por quê? Quando a gente está fazendo leitura de palavras, a gente está trabalhando a leitura semântica. O que que é a leitura semântica? É uma leitura que tem significado. Todas essas palavras têm um significado e a gente deve garantir que as crianças conheçam o significado de todas essas palavras que eles leram. Porque aqui embaixo, ó, também a gente vai ter essa parte azul do quadro. Essa parte azul do quadro é a leitura das pseudo-palavras. São palavras que não existem. De vez em quando eu ouço, ai, Maria Alice, os meus alunos não gostam de ler palavras que não existem. Então, sabe o que a gente faz essa hora? A gente faz isso virar uma brincadeira, né? A gente propõe para as crianças, olha lá, essa palavra aqui, ó, ruba. Gente, que palavra engraçada. O que, que pode ser ruba? Ruba parece com o quê? Ai, ruba parece com um cacho de uva. Não sei, vocês podem brincar, né? Podem criar significado para essas palavras, promover criatividade nas crianças, né? Se criança muito pequenininha está se recusando a ler leitura, está se recusando a fazer leitura de pseudo-palavra, está mostrando para a gente que ela está com um pensamento pouco criativo. Então, vamos ajudá-las a ver diversão aí. E nós, professores, nós sabemos que nós estamos trabalhando o quê? A gente está trabalhando a leitura plena, porque uma criança que sabe os fonemas, ela consegue ler qualquer palavra, ainda que seja uma palavra que não existe. Então, quando a gente dá pseudo-palavras para as crianças, a gente sabe que aquela criança efetivamente sabe ler todos aqueles fonemas. Então, para a aprendizagem, é muito importante esse trabalho, certo? Novamente, eu estou trazendo para vocês a leitura repetida, ela é uma estratégia poderosa na aprendizagem da leitura, e claro, vamos sempre utilizar aí a tríade eu faço, nós fazemos, vocês fazem, porque ela é poderosa. Isso é instrução explícita. Bom, vamos para o dia 3? O dia 3 é o dia que nós vamos ler frases com os nossos alunos. E a gente vai ler frases de maneiras diferentes. Vamos ler frases em pirâmides, com pontos e setas, que eu gosto de chamar de tartaruga e lebre, e também as frases com emoji. E a gente não vai esquecer aí da tríade: eu, nós, vocês. Vamos falar de cada uma delas. O que é a leitura em pirâmide? É uma leitura gradual, na qual as palavras vão se repetindo e também aumentando a cada linha. E o que isso vai favorecer? O rápido reconhecimento das palavras. Por quê? Olhem lá, na primeira linha, a dificuldade foi ler Renata. Na segunda linha, a criança já leu Renata. Então, Renata já está fácil de ler. O que ela vai ter agora? Um pouco mais de desafio para ler? Ouviu. Na terceira linha, Renata ouviu, já está tranquilo. A criança só vai ter o desafio com a palavra a. Depois, Renato ouviu a corrida. Percebe que a cada linha é um desafio a mais e no final a criança vai ter lido essa frase, ó. Renata ouviu a corrida de carro pelo rádio. Olha só que frase enorme que a criança conseguiu ler. Mas como? Progressivamente, né? É muito importante também a gente fazer a leitura em pirâmide, porque ela favorece a precisão da leitura. E uma leitura com precisão é uma leitura que vai trazer compreensão para aquela criança. Também vai promover a leitura fluente, porque a cada linha ela vai automatizando palavras que ela já leu anteriormente. E claro que, como eu já falei para vocês, é uma leitura com sentido, porque vai dando tempo dela refletir sobre aquilo. Então, é uma estratégia maravilhosa, poderosa, né? É claro que, novamente, eu trago para vocês a leitura repetida, né, dessas palavras que vão se repetindo. Isso é fantástico. E vocês, professores, podem sim ampliar
fazer outras frases diferentes na lousa com as crianças, usando a estratégia aí da leitura em pirâmide. Também temos a leitura com ponto e seta, que eu gosto de chamar tartaruga e lebre. O que, que é aí a parte da tartaruga? A parte da tartaruga é a parte dos pontinhos, né? Onde a criança vai lendo com calma. Nesse momento, o que ela precisa é decodificar cada uma daquelas palavras. E também é muito interessante porque os pontos ajudam a criança a perceber que as frases são formadas por palavras diferentes e que tem aí um espaço entre elas. Cada palavra tem o seu próprio espacinho. Isso, claro, que vai auxiliar muito no processo de decodificação e também no processo da escrita, pois a criança vai saber o que é cada uma dessas palavras, não vai escrever tudo aglutinado, como a gente sabe que eles fazem, né? Então, quando ela está fazendo essa leitura de ponta, é uma leitura de precisão, de cuidado, de rota fonológica, de muita atenção. Só que depois tem a parte aqui da flechinha, né? A parte da lebre. E o que, que é isso? É para ler correndo? Não. É para ler com fluência, é para ler num ritmo normal de fala, né? E para respeitar aí também a direcionalidade da esquerda para a direita. A última, o último tipo de frase que nós estamos trazendo aqui agora no caderno 2 e que é uma novidade e que é muito bacana é a leitura com emoji. O que é a leitura com emoji? Uma única frase, ela é repetida 3 vezes e o que a gente vai mudar nessa frase? A pontuação. Então, desse modo, o que vai acontecer? A criança vai colocar todo o esforço dela cognitivo, não mais na decodificação, porque ela pode até decorar aquela frase, não tem problema. A gente coloca a frase curtinha mesmo, né? Não tem problema. O que a gente está treinando aqui? A gente está treinando a entonação da decodificação, né? E para isso a gente vai usar aí o sinal de pontuação. Então, olha lá. Com esse emoji aqui, com uma carinha normal, felizinha, mas normal, acabou o macarrão. Olha a carinha desse emoji aqui. Acabou o macarrão? E daí esse aqui? Acabou o macarrão, tá? Então, a gente vai trabalhando aqui a entonação, que é um dos pilares para que a criança tenha leitura fluente com compreensão, que ela tenha uma leitura com entonação. Então, por isso que a gente introduz agora, no caderno 2, a leitura com emoji. Muito bacana, né? Bom, agora a gente já está no 4º dia, né, da nossa aula, já passamos pelo dia 1, que foi o introduzir, pelos dias 2 e 3, que foi os dias do praticar, chegamos no 4º dia, que é o dia da consolidação. E como que a gente vai ver se aquela criança consolidou a aprendizagem? Quando ela conseguir ler um texto com aqueles fonemas. E também tem novidades aqui no caderno 2, tá? Quem trabalhou com o caderno 1 vai lembrar que os textos eram 2, né, no caderno 1. A gente trazia 2 textos ilustrados menorzinhos. Aqui no caderno 2, os textos são um pouco maiores, eles também são ilustrados, mas uma coisa muito bacana que vai acontecer nesse caderno 2 é que todos os textos têm uma temática que vai trazer algum valor, né, que vai promover uma conversa com a turma sobre empatia, sobre respeito, sobre convivência, né, que são temas tão importantes para a gente trazer para os nossos alunos. Então, aqui, por exemplo, na semana 27, o tema do texto é respeitar as diferenças. Ao longo do texto, podem aparecer palavras um pouco mais complexas, um pouco mais refinadas, e elas estão ali de propósito. Por quê? Porque a gente quer ampliar o vocabulário e a compreensão dos nossos alunos. Então, a gente vai trazer aqui, ó, um quadro de vocabulário, que ele se chama, você sabe o que é? E sempre vão ter 8 palavrinhas, que ou são palavras um pouquinho mais complexas, que às vezes até a gente vai ter que pesquisar o que significam, olha que bacana, né? Ou são palavras que estão ali de propósito para gerar uma conversa bem bacana sobre valores, sobre respeito com os nossos alunos.
tá? Então, no caderno 2, além do desenvolvimento linguístico, nós estamos também pensando no desenvolvimento emocional das nossas crianças. Bom, e como que a gente vai fazer a leitura repetida, que a gente já entendeu, Maria Alice, que é uma poderosa aliada da aprendizagem? Estou trazendo aqui para vocês 4 sugestões de como a gente praticar, né, a leitura de texto com as crianças. Então, como que a gente começa? Sempre, sempre. O passo 1 sempre é o professor, ó, eu faço. Por quê? Porque o professor vai dar o modelo, vai trazer uma leitura com uma entonação adequada, com o ritmo adequado, pronunciando muito claramente aquelas palavras, enquanto a criança vai acompanhando só com os olhinhos e com o dedinho, vai ouvindo aquela leitura modelo que é feita pelo professor. Depois dessa leitura modelo, é o momento da leitura compartilhada, também feita com calma, né, com paciência, ali pelo professor, junto com os alunos. Essa primeira leitura das crianças, por mais que eles já tenham ouvido a leitura do professor, é uma leitura que precisa ser feita com muito cuidado, né, pois a gente sabe que eles estão decodificando cada uma daquelas letrinhas, então a gente pode fazer com calma. Depois é o momento da leitura coletiva, ou seja, o grupo vai fazer a, e a professora vai acompanhar ouvindo, certo? E depois também é um momento da leitura independente, onde cada criança vai ler ali no seu tempo, pode inclusive levar para casa, se vocês tiverem condição, né, de tirar uma cópia desse texto, ou então se estiver muito bem alinhado com a família, que esse material vai voltar, é muito interessante que esse texto, né, as frases sejam lidas novamente até a criança ganhar confiança naquela leitura, daquelas palavras, daquele fonema. Claro que nós temos também as ilustrações aqui, né, em preto e branco, para as crianças colorirem, para elas darem ali o toque delas, a individualidade delas ao longo do caderno. Bom, depois da leitura, o que que é fundamental? A gente não quer, o nosso desejo não é que os nossos alunos leiam e compreendam aquilo que eles leem. Então, para isso, nós precisamos praticar a compreensão com as crianças. É um trabalho que precisa acontecer com constância após a leitura de todos os textos. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai promover que as crianças entendam o que elas estão lendo? Primeira coisa, a gente vai fornecer um retorno rápido sobre as dificuldades percebidas. Enquanto o grupo está lendo, você, professor, vai passando entre as carteiras, ouvindo a leitura das crianças. E claro, que vão ter palavras que vão gerar mais dificuldade do que outras. Isso é normal, né? São crianças que estão no início do processo da alfabetização. Essas palavras, é muito importante que elas sejam escritas no quadro para que todos os alunos leiam e pratiquem juntos a leitura dessas palavras. Então, como eu falei, o momento do texto é um momento de calma. Nenhuma dessas leituras aqui precisa ser feita uma única vez. Você pode repetir. Lembra, a leitura repetida, ela é nossa aliada. Perceberam que uma palavra está mais complexa, que uma frase está mais complexa? Pega a frase que está difícil de ler, faz ela em pirâmide com a turma. Olha que ideia bacana, né? Vamos ter certeza que eles entenderam o que está escrito ali. Outra maneira da gente promover a compreensão é pedir que as crianças façam o reconto oral da história. Ou seja, que depois da leitura, depois de ouvir a história, que as crianças tenham entendido aquilo que elas ouviram a ponto de conseguir contar aquela história com as próprias palavras. E é muito importante que esse reconto tenha início, meio e fim. Como que vocês pedem isso para os alunos? Olha aqui a consigna, né? Conte a história com as suas palavras, é isso que vocês vão pedir para eles. Ai, professora, parece que eu não estou lembrando, posso olhar o texto? Pode, é claro que pode. Esse é um momento de praticar essa habilidade, ok?
Nós também podemos promover com os nossos alunos a compreensão da história a partir de perguntas. E eu trouxe aqui para vocês 4 blocos de perguntas que vão crescendo aí em complexidade. Como que a gente começa? Com compreensão básica, que eu trouxe aqui para vocês 3 sugestões, né, de perguntas que vocês podem fazer depois da leitura desse texto, do Agora Vou Ler, e de qualquer outro que vocês trouxerem. Olha lá. Pergunta básica. Quem são os personagens da história? Onde que essa história se passa? Qual que era o problema da história? Como que ele foi resolvido? Depois, nós também temos que trabalhar com os nossos alunos a inferência e a interpretação. O que que é isso? Ver se eles conseguem perceber o que a história quer dizer. Às vezes, alguma coisa não está clara, mas ela está ali. Então, como que eu vou promover essa reflexão com as crianças? Perguntando, por exemplo, por que você acha que o personagem fez isso? Como que você acha que ele ou ela se sentiu nessa parte da história? Escolhe um momento da história para fazer essa pergunta. O que que você faria no lugar desse personagem? Né? Então, vocês vão trazendo perguntas que vão promover essa reflexão com as crianças. Olha lá, a gente também pode fazer perguntas de opinião pessoal. Você gostou dessa história? Por que que você gostou dessa história? Qual que foi sua parte preferida? Se você pudesse, você mudaria essa história? Outras perguntas aí para que a criança pense sobre aquilo, faça conexões com alguma coisa que ela já viveu, que ela já pensou anteriormente. Também podemos ampliar o vocabulário, a linguagem das nossas crianças. Então, o que que significa a palavra tal ali que apareceu na história? Você conhece uma palavra parecida com ela? Aproveita o quadro do vocabulário que nós estamos trazendo e amplia bastante o vocabulário dessas nossas crianças, né? Para que eles possam ler a maior quantidade de textos possíveis e entender aquilo que eles estão lendo. Então, essa parte da compreensão, que é feita só oralmente, ela é fundamental no nosso trabalho de alfabetizadores. Bom, o último dia da semana, né, o dia 5. Então, o que que eu trouxe aqui para vocês, né? Que pode ser o momento da revisão ou também da consolidação. Então, durante a semana, a gente já vai observando qual atividade que foi mais desafiadora para a criança e a gente pode fazer o quê? Refazer aquela atividade que foi mais difícil. Às vezes foi o quadro de palavras, às vezes foi o texto, às vezes foi a síntese fonêmica de sílabas. A gente vai observando e a gente volta ali aonde que as crianças apresentaram mais dificuldade, fazendo a tríade da instrução explícita. Eu faço, nós fazemos, vocês fazem sozinhos. Essa parte do vocês fazem sozinhos é quase como se fosse uma avaliação, né? Que a gente está ali de olho, deixa eu ver o que o meu aluno já sabe fazer sozinho. Outra possibilidade, né, para os municípios cujas professoras têm um dia de planejamento fora ali da sala de aula dela, é indicar que aquele professor, cada município tem um nome, né, para esse profissional, para esse professor que vai ficar com a turma esse dia, mas pedir para que esse professor refaça alguma atividade do Agora Vou Ler, claro, né, desde que isso esteja alinhado aí com o planejamento desse profissional, né? Muitas vezes é possível fazer esse alinhamento da professora da turma junto com esse profissional que acompanha as crianças nesse dia, e aí é o melhor dos mundos, né? Porque a gente vai realmente reforçando esse trabalho com a leitura. E eu não canso de repetir para vocês, lembrem-se, a leitura repetida é uma poderosa aliada da aprendizagem da leitura, da alfabetização. Gente, olha lá eu falando aqui de novo. É fundamental que o vital esteja alinhado ao agora vou ler. Muitas vezes a gente percebe que o agora vou ler ele está sendo usado como um material de leitura de deleite, leitura de fruição, né? Que as crianças pegam aquele material e elas manuseiam sozinhas e elas vão lendo sozinhas, ou esse material é levado para casa? Não. Vocês percebem como tudo tem uma explicação, todas as atividades têm uma técnica, têm o porquê de estar ali, estão promovendo alguma aprendizagem importante, fundamental da leitura. E ela está sempre bem casadinha com o vital. Se o vital está no fonema F, o agora vou ler também vai estar no mesmo fonema, né? Eles precisam estar
casados, eles precisam estar juntos para que a criança realmente tenha a possibilidade de consolidar aquela aprendizagem. Então, muito obrigada, espero que esta tenha sido uma formação esclarecedora. Usem muito Agora Vou Ler, promovam realmente muitas atividades, muitos momentos de leitura com as crianças. Boa sorte, boa aula e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.